Já imaginou uma doença com uma taxa de mortalidade de quase 100%? Uma doença que já infectou mais de 60 mil pessoas em todo o mundo e somente 5 pessoas sobreviveram. Eu estou falando da raiva. Mas será que a raiva é uma doença do passado ou ela ainda representa um risco real, tanto para nós humanos como também para nossos pets? É triste falar, mas mesmo hoje, no ano de 2025, ainda temos casos de raiva humana no Brasil. A raiva é uma doença extremamente letal, mas com atos super simples pode sim salvar vidas. E o objetivo desse vídeo não é causar nenhum tipo de apavoro ou alardar a sociedade, mas é para trazer clareza sobre a gravidade dessa doença e que nunca devemos abaixar a guarda e ser negligente. Uma coisa que é muito importante salientar: ainda temos pessoas que confundem a raiva com o comportamento agressivo de cães ou gatos. E não, a raiva ela não é um comportamento. Na verdade, a raiva também é conhecida como hidrofobia, que é uma doença viral que é gravíssima e ela afeta diretamente o sistema nervoso do seu hospedeiro, tanto de animais como do humano. Em humanos, essa doença tem o nome de hidrofobia porque essa doença causa, entre outras coisas, espasmos muito fortes na região da garganta e faz com que a pessoa fique impedida de tomar água. Ela fica com uma repulsa, por isso que vem o hidrofobia, o medo de água. E o mais preocupante é que depois que os sintomas aparecem, essa doença é praticamente mortal. E aqui nesse conteúdo de extrema relevância, a gente vai te falar os principais sintomas da raiva, como prevenir, casos no Brasil, te dá todas as orientações necessárias. Afinal, quem ama cuida e quem cuida aprende. Então, vamos por partes. Primeira coisa, o que é a raiva e como ela é transmitida? A raiva é uma doença que é causada por um vírus e que ela ataca o sistema nervoso de mamíferos. Isso inclui humanos, cães, gatos e outros animais que a gente vai já comentar com vocês. A transmissão vai acontecer principalmente em casos de mordida de animais infectados com seres humanos ou de animais infectados com outros animais infectados. O vírus está presente na saliva, por isso que mesmo que tenha o contato de um ferimento com a saliva de um animal infectado, essa pessoa ou esse outro animal vai se contaminar. E quais são os principais sintomas da raiva, tanto em humano quanto em animais? A raiva é uma doença que ela começa, meio silenciosa, e quando aparecem sintomas já é tarde demais. Nos cães, normalmente, vai vir sim acompanhado de uma mudança de comportamento, vai vir de um aumento da agressividade, mas também apatia, salivação excessiva, uma dificuldade de engolir, uma paralisia e alguns outros pontos importantes. Sempre que houver qualquer desconfiança, procurar um médico veterinário. Mas importante, como já ressaltado, raiva não é somente um comportamento. Já como acontece nos humanos? No início, parece muito com os sintomas de uma gripe. Existe febre, existe dor de cabeça, mas daí começa a ter uma evolução para sinais neurológicos. Aí começa uma agitação, começa a ele ter alucinações, espasmos musculares e aerofobia, como já comentado. Uma coisa que você pode não saber, mas os animais silvestres representam o principal risco para o ser humano no Brasil. Nos últimos anos, o Brasil registrou alguns casos de raiva, principalmente por conta de animais silvestres em contato com humanos, principalmente morcegos, macacos e alguns outros animais da nossa fauna. E muito recentemente aconteceu um caso que infelizmente levou a óbito, o Gilmar Sampaio. Ele era um comerciante de 50 anos e ele foi mordido por um cachorro. Este cachorro era desconhecido, ele estava na sua fazenda e um cachorro o mordeu. Ele pegou, foi até um posto de saúde, porém não tomou a vacina antirrábica no tempo hábil. Os sintomas continuaram avançando, depois de pouco tempo ele ficou internado, aí sim diagnosticaram. E logo depois do diagnóstico, em 2 dias, ele já evoluiu, infelizmente, para o óbito. Esse foi o primeiro caso de raiva confirmado em Tocantins desde o ano de 2017. E o que a população, o que a prefeitura e o governo principalmente realizaram? Intensificaram a vacinação de raiva em vários animais. Houve um outro caso também em Pernambuco e já estava sem registro de raiva há mais de 8 anos. Uma mulher de 56 anos, infelizmente, foi mordida por um sagui. Por isso que nós falamos que não é somente de cães e gatos que é contraída a raiva, mas do sagui, que é um animal super bonitinho, super fofo, mas tinha essa terrível doença
a pessoa foi mordida e depois de 6 dias internada também veio a óbito. Por isso, muito importante essa informação. Encontrou qualquer animal na floresta, na fazenda, ou algum animal silvestre ou exótico, alguma coisa do gênero, não tenha contato, por mais fofo que ele pareça. Porque um sagui, aparentemente, não apresenta nenhum perigo, mas infelizmente levou uma pessoa a óbito. Como a gente já comentou com vocês, a raiva é praticamente 100% letal. E no mundo todo só tiveram 5 pessoas que sobreviveram. E por curiosidade, 2 dessas pessoas que sobreviveram moram no Brasil. O primeiro caso é do Marciano Menezes da Silva, que ele foi mordido por um morcego em 2008. Mesmo recebendo todo o protocolo necessário, devido à demora no atendimento e à própria evolução natural da doença, hoje ele enfrenta sequelas graves, com dificuldade de locomoção e principalmente dificuldade na sua fala. Outro caso de uma pessoa que também sobreviveu é do Matheus Castro. Ele foi mordido por um morcego. Na verdade, ele e seus outros 2 irmãos foram mordidos por um morcego no interior do Amazonas. Seus 2 irmãos vieram a óbito e ele sobreviveu, mas enfrenta sequelas muito graves. E o que fazer se você ou alguma pessoa for mordida por um animal? Vamos lá, isso necessita de muita atenção sua. Primeira coisa, lave imediatamente o local do ferimento com muita água e sabão. Água corrente mesmo da torneira. Lave muito bem o local. Segunda coisa, se for um animal doméstico, por exemplo, o cachorro ou o gato, tente identificar se caso ele não for de rua, se caso alguém ele for pet de alguma pessoa, se aquele animal está com a vacina de raiva em dia. Já se for um outro animal que você não conhece, tem essa informação para a gente dar continuidade quando você chegar no posto de saúde. Se for um animal desconhecido, se possível a contenção daquele animal ou observação daquele animal numa espécie de quarentena para observar se ele vai desenvolver algum sintoma. Porém, mesmo que isso não seja possível, imediatamente procurar um posto de saúde e falar que você foi mordido por um animal de rua que você não sabe se é vacinado. Obviamente, o médico ele vai analisar ali as necessidades, as demandas, e é muito provável que você vai tomar uma sequência de vacinas do soro antirrábico. Por isso, pai pet, a vacinação contra a raiva não é um cuidado apenas do seu pet, apenas do seu gato, do seu cachorro, mas é uma segurança para você, para sua família e para todo mundo que você ama. Casos de raiva ainda, infelizmente, acontecem. E a única forma de ficar protegido é vacinando. Por isso, se o seu pet não está vacinado com a vacina de raiva, o vacine o mais rápido possível. De preferência com um médico veterinário, mas também existem várias campanhas, praticamente todas as prefeituras do Brasil fazem o combate de forma gratuita com a vacina antirrábica. Importante ressaltar, a vacina de raiva é uma das vacinas que o seu pet precisa tomar. Existem outras vacinas que ele deve tomar para ficar protegido. Porém, a raiva é uma doença que pode ser transmitida para a gente porque é uma zoonose, que é transmitida do animal para o ser humano. Sei que esse tema é meio pesado, mas é de suma importância. Por isso, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo também tem um link de uma série de treinamentos e cursos que nós temos especificamente para você que é tutor e quer sempre dar o melhor cuidado para o seu pet. Lembre-se sempre, quem ama, cuida e quem cuida, aprende. Então, até o próximo vídeo.